Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui de volta para estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, grandioso Pai, que nos altos céus habitas, seja conosco nesse dia. Abençoe-nos nesse estudo em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso estudo é o número 6. Você está firme? Está, eu sei que você está. Nós vamos falar hoje sobre os sinais da volta de Jesus. Nós vamos começar falando sobre os sinais que Jesus falou que aconteceria no mundo natural, no mundo social e no mundo religioso. Vou começar com o mundo social. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Você pode ler aí na sua Bíblia. E diz assim: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você já ouviu falar sobre guerras? E rumores de guerras? Você já ouviu falar aí no Jornal Nacional que existe nação contra nação? E fome, terremotos. A gente percebe que essas coisas estão acontecendo com mais intensidade. E isso são sinais, são indicadores de que a volta de Jesus está muito próxima. No mundo natural, Jesus disse aqui no capítulo 24, verso 29, o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. No ano de 1780, para ser mais exato, no dia 19/5, o sol se escureceu. Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América, aquele dia ficou escuro. Era na parte da manhã e o restante do dia ficou totalmente escuro. A lua também não deu a sua claridade, diz que a lua ficou como uma bola de sangue. E no dia 18, no dia 13, melhor dizendo, do 11 de 1833, houve uma queda de meteoros, uma queda de estrela como nunca houve na história deste mundo. Então esses sinais que Jesus falou do mundo natural, eles já se cumpriram e há muitos anos atrás. E no mundo religioso, quais são os sinais? Mateus capítulo 24, verso 24, que ele disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você já viu alguém se apresentando na televisão aí ou em alguns lugares dizendo que é o Cristo? Você já, porque eu já ouvi, que já vi. E falsos profetas, tem ou não tem? Tem demais nos nossos dias, fazendo sinais, prodígios para enganar as pessoas. E esses sinais muitas vezes eles são tão poderosos que a Bíblia diz que, se possível, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos, ou seja, aqueles que aceitou Jesus. Então a gente percebe, gente, que esses sinais estão se cumprindo e muitos deles já se cumpriram. Mas vamos continuar. Agora, qual é a motivação dos falsos profetas a pregarem a Bíblia? Você pode estar perguntando assim, o que uma pessoa ganha, né? Para ensinar a Bíblia de uma maneira errada, para enganar as pessoas. Olha bem, abre a sua Bíblia na carta de São Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, do versos do 1 até o 3. Capítulo 2, versos do 1 até o 3. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias,
para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meu amigo, esse texto é um texto muito sério. Aqui Pedro está falando o seguinte: muitas pessoas eles são motivados pela avareza para fazer comércio de você, da sua fé, para arrancar dinheiro de você, comercializar você. Olha, se tem dias que nós estamos vivendo isso de maneira intensa, são os nossos. Pessoas que aparecem pregando a palavra de uma maneira irresponsável, não está preocupado com a sua salvação, está preocupado com o que você vai deixar lá de dinheiro para ele. Pessoas que estão se enriquecendo, por meio da sua fé e da minha fé. Por meio de fé de pessoas que vão muitas vezes sinceramente nessas igrejas e eles estão arrancando tudo. Por isso é importante nós continuarmos esse estudo, porque a gente precisa fazer filtros, porque a palavra de Deus diz que Deus tem uma igreja. E a Bíblia nos fala de duas igrejas, da igreja verdadeira e da igreja falsa. E nesse estudo nós vamos descobrir, nos estudos para frente, qual é a igreja verdadeira de Deus. Fique firme que você vai ver se a gente não vai descobrir pela palavra. Porque tem muitas pessoas irresponsáveis pregando o evangelho que não está preocupado com a tua salvação. Está preocupado com o que você deixa lá. E quando você se adoece, quando você some da igreja, não está nem aí para você. Porque não se preocupa com você. Então preste atenção, fique atento, tá bom? O que atrai pessoas a esses falsos líderes? E o que atrai as pessoas? Porque estão pregando heresias, pregando coisas, eles usam a Bíblia, pegam o texto ali fora do contexto. Mas o que atrai essas pessoas a esses falsos profetas? Olha bem o que Mateus fala no capítulo 7. Eu vou ler também esse texto. Talvez eu vou passar um pouco do horário, porque são textos impressionantes que muitos eu não posso deixar de ler aqui mesmo, nesse momento. Mas eu gostaria muito que você, na sua casa, pegasse a sua Bíblia e lesse os textos. Porque eu quero que você veja com seus próprios olhos o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você percebe aqui que fazer milagres, expulsar demônios, não são evidências de que a pessoa tem Jesus? Mas esse tipo de coisa que muitos dizem estar fazendo por aí, e muitas vezes estão mesmo, estão atraindo as pessoas, mas não são evidência de que eles são de Deus. Porque naqueles dias eles vão dizer para Jesus, Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não profetizamos no teu nome. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Entende? Então você tem que ficar atento, porque nem todo mundo que está usando a Bíblia dizendo Senhor, Senhor, é do Senhor. Amigo, é uma coisa séria, E a gente tem que ter responsabilidade, pessoas que estão ensinando a Bíblia, porque eu vou dizer uma coisa, tem um texto lá em Apocalipse, eu não vou ler, só vou falar capítulo 22, se eu não me engano, verso 18 e 19. Olha que tem uma repreensão severa para as pessoas que pegam a Bíblia e tira e também que pega e que acrescenta coisas que na Bíblia não tem. Amigo, eu não posso de maneira nenhuma chegar aqui e ensinar o que não está na palavra. Então,
O que é que motiva as pessoas? O que que atrai essas pessoas? A amizade muitas vezes atrai. Ah, eu sou amigo de fulano, fulano tá me chamando para ir na igreja, eu vou. Outra coisa que atrai as pessoas é as doutrinas sem base bíblica. Ah, aqui você pode fazer de tudo e tal. E aqui, o meu coração se agradou desse lugar. Tome cuidado. Outra coisa que atrai essas pessoas são sinais, prodígios, milagres. Expulsar demônios. Tome cuidado. Você vê que tem igrejas que todo culto eles expulsam demônio. Alguma coisa tem que estar errado aí. Tem que estar errado. O que o demônio está fazendo nessa igreja em todos os cultos? Presta atenção. Está errado. Alguma coisa tem que estar errado. Certo? Qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo em Mateus capítulo 24? Eu vou ler isso. Mateus capítulo 24, verso 14. Olha que sinal extraordinário. Mateus 24, verso 14, Jesus diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quero dizer uma coisa para você aqui agora. Guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, tragédias, pandemia, como nós estamos vendo aí agora, gafanhotos, ciclones, né, que esses negócios estão acontecendo agora nesse ano de 2020. Essas coisas, elas são evidências de que a volta de Jesus está próxima, mas ainda não é o fim. O sinal que vai fazer com que o fim aconteça é a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então Jesus voltará. Você pode dizer assim, então vai demorar muito. Vai nada. Amigo, assim, nós vimos aí que é muito rápido algumas coisas acontecer. O mundo parou por causa de um vírus. Quando a palavra de Deus estiver em evidência, será muito rápida a pregação do Evangelho. Vamos continuar aqui. Como diferenciar a pregação dos falsos profetas da mensagem verdadeira, do verdadeiro Evangelho? Como diferenciar uma mensagem do falso profeta do verdadeiro Evangelho? Lá em 1 João capítulo 4, verso 1, diz que você deve provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Quando a pessoa chegar para falar para você da palavra, prova. Né? Lá diz que prova o Espírito. Se aquela pessoa está falando de acordo com a palavra. Aí você vai perceber. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Lá em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 7, verso 15. Depois você dê uma olhadinha. E também em 2 Pedro 3,16. Jesus disse que a gente deve provar porque o engano às vezes parece verdade. Você tem que provar, porque a pessoa usa a Bíblia. Pega texto fora do contexto, parece que ele está falando a verdade, mas não está. Está tirando o texto do seu propósito e colocando em um outro que lhe agrada. Então você tem que provar. Né? Também você deve comprovar se o que é ensinado está de acordo com toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia, como nós falamos no início, é a palavra de Deus. Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então você deve fazer esse tipo de filtro, né? Provar se a pessoa está falando a verdade. Tá bom? Eu estou só citando uns deles aqui para não ficar muito longo o vídeo. Como saber se a doutrina é verdadeira? Abre a sua Bíblia no livro de João. Vê se eu vou ler. João capítulo 7, verso 17. João capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo.
Então a pergunta é aqui: como saber se uma doutrina é verdadeira? Se a doutrina está de acordo com toda a palavra de Deus. É assim que você vai perceber. Ivan, como é que eu sei que uma igreja é verdadeira ou falsa? Pela doutrina. Você tem que pegar o manual da igreja que você está frequentando. O que o manual da igreja que eu frequento diz? Você, na verdade, deveria ter um manual da igreja, né? Quais são as doutrinas? Quais são as normas que a igreja segue? Aí você vai ler as normas ou esse manual da igreja, vai ver se o que ele está falando está de acordo com a palavra. Está de acordo com a Bíblia? Oh, beleza. A Bíblia diz isso, mas a doutrina aqui nossa está falando isso. Foge desse lugar, porque não está ensinando toda a verdade. E a Bíblia diz que nós temos que seguir toda a verdade. Por quê? Porque todas as igrejas, elas ensinam verdades, mas não ensina toda. E se não ensinar toda, não adianta nada. Segundo Tiago não, em Tiago, carta Tiago, Tiago diz que se você tropeçar em um só ponto, você é culpado de todos. Então não adianta você seguir meias verdades, porque você vai ser destruído. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro capítulo 3, 9, Jesus disse que ainda não voltou porque ele está sendo longânimo para que todas as pessoas possam chegar ao arrependimento e serem salvas. Talvez Jesus ainda não voltou, meu amigo, porque ele quer salvar você que está me ouvindo. Está esperando você entregar a sua vida a ele. É claro que vai chegar um tempo que vai ter o limite. Jesus vai dizer, agora basta. E aí, meu amigo, quem tiver do lado dele será salvo. Quem não tiver, vai viver a sua pior experiência em todos os tempos. Porque quando Jesus voltar, será um dia de glória para aqueles que serão salvos, mas será um dia de terror e tragédia para aqueles que não o aceitou como Senhor e Salvador. Então faça planos para estar do lado de Jesus. Então Jesus não voltou porque está sendo longânimo, para que ninguém se perca. Você lê lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Qual deve ser nossa atitude no tempo do fim? Lucas capítulo 21, verso 28 e verso 34 diz que nós devemos exultar e erguer a cabeça. Ou seja, cada dia mais o mal vai se intensificar. Tragédias acontecerão. E a Bíblia diz que nós devemos erguer a cabeça e exultar. Peraí, mas nós vamos exultar com tragédias? Nós vamos ficar felizes com tragédia? Não, a Bíblia não está ensinando a gente a ficar feliz porque pessoas estão morrendo, porque pessoas estão perdendo seus bens, porque pessoas estão perdendo seus entes queridos. A Bíblia está dizendo para a gente ficar feliz porque o dia da volta de Jesus está se aproximando. Só que ele nos preparou, ele disse, olha, essas coisas vão acontecer, é necessário isso acontecer. Por isso eu e você temos que estar preparados e do lado de Jesus. E lá em Mateus capítulo 6, verso 33, diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Ou seja, nós vimos aqui que muitas coisas desses sinais, meus queridos, já aconteceram, outros estão acontecendo. A volta de Jesus está muito próxima. No próximo estudo eu vou falar para você como é que Jesus vai voltar. Você sabe como será a volta de Jesus? A gente vê pessoas dizer que Jesus vai vir, tá duas pessoas andando, toma um, o outro fica. Como é a volta de Jesus? Ela é literal ou ela é simbólica? Assista o próximo estudo e você vai ver. Por hoje nós ficamos por aqui e eu quero dizer uma coisa para você. Fique atento aos noticiários, porque Jesus está muito próximo de voltar. Estude a Bíblia. Leia de maneira especial Mateus capítulo 24 e você verá que tudo que Jesus disse no seu sermão profético já aconteceu ou está acontecendo. E o fim está muito próximo. Quero fazer aqui o meu compromisso de fé com você. Você crê que estamos vivendo no tempo do fim? Você crê.
Eu creio que você crê, porque até mesmo muitas pessoas hoje brincam com algumas coisas que estão acontecendo, né? Dizem assim, isso é o fim do mundo mesmo. E é mesmo, né? Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Eu creio que sim. Se você quer ser cristão, seja cristão verdadeiro. Não brinque com a sua salvação. Viva o que toda a palavra de Deus ensina. Viva o que toda a palavra ensina. Você quer se preparar para a volta de Jesus? Ah, você quer. E eu quero estar com você lá no céu. O céu será um lugar extraordinário. Nós vamos ficar 1000 anos no céu. Depois nós vamos voltar para a terra e vamos morar aqui. Vou ensinar sobre isso mais para frente. Vai acompanhando comigo. Nós vamos morar na terra, meu amigo. Só que numa terra renovada. Deus vai estabelecer o seu trono aqui. A nova Jerusalém descerá para aqui. E nós vamos habitar para sempre com o Senhor. E nunca mais a morte reinará. Tenha uma boa semana, um bom restante de semana. Fique com Deus. E até o próximo. Vamos orar. Eterno Pai, que nos altos céus habitas, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos alerta, nos dá os indicadores de que o Senhor está se aproximando. Nós podemos dizer assim, eis os passos de um Deus que se aproxima. Por isso, nos prepara, nos ajuda, nos dá o Teu Santo Espírito, tira a venda dos nossos olhos, para que possamos ver e obedecer o Senhor de acordo com a Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, meu amigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.